E aí, senhores, estamos de volta para mais um podcast, Mancast, Descomplicando a Tecnologia. Esse é o nosso episódio número 2. E hoje, eu, Adriano, vou receber um cara espetacular que conhece muito de redes, conhece muito de segurança de rede, mas hoje viemos falar especificamente de tecnologia SD-WAN. Mas antes disso, eu vou falar, curte aí o link, segue no YouTube a nossa página da Maninfo, para você estar sempre sabendo o que está acontecendo, vendo os cortes do nosso podcast. Nada mais, nada menos que meu amigo Rainer. Rainer, um monstro, gigante. Tudo bem, Rainer? Tudo bem com você? Tudo bem. Prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço. Você é um cara que eu admiro muito, conhece muito de tecnologia, a gente já participou de alguns projetos, já atuou em alguns projetos muito importantes conosco aqui, né? Uhum. E hoje a gente vai falar de SD-WAN, que você conhece só um pouquinho, né? Pouquinho, quase trabalhando nada, aí né? Um tempinho só. Né? Primeiro eu queria que você falasse, se apresentasse, Uhum. falasse sobre você, um pouco do que você gosta de fazer. Você é metido a treinar também, que eu tô sabendo. Então fala aí, fica à vontade. Maravilha. Vou mandar um agradecimento primeiro, tá? Pra quem? Pra esposa? Esposa. Eu fiquei sabendo que ela bate em você se você não mandar. É, exatamente. Então manda aí. Agradecimento à minha esposa maravilhosa Beatrice e aos meus pais, né, que sempre me apoiaram, me incentivaram em tudo nessa vida. Legal, Rainer. Vamos lá. Vamos lá. Então, meu nome é Rainer, né? Rainer Rodrigues. E venho trabalhando aqui na Maninfo desde 2019, em novembro. Um convite do nosso colega Ricardo, né? Ele que fez esse convite, aceitei e foi, desde então, fazendo os projetos relacionados à cibersegurança e SD-WAN, né? Acaba ligado com o outro ali, né? Para os nossos clientes. Então, vem sendo um grande desafio, né? Cada projeto um mais interessante que o outro. Legal. Aprendendo muito e desenvolvendo bastante nessa área. Cara, fiquei sabendo que você é um cara que tem algumas certificações bem interessantes, né? Isso. Então conta um pouco pra gente aí das suas certificações, que você já... Quais são os fabricantes que você tem mais familiaridade e o que você tem feito aí de certificação para poder entregar esses projetos tão desafiadores que a gente tem feito aí? Uhum. Então, eu sou certificado Fortinet, são certificação NSE 4, que Legal. É do Firewall no geral, e eu tenho a NSE 7 para SD-WAN. Caraca. Então, especialista em NSE 7 acho que poucas pessoas têm hoje. Poucas pessoas, são poucas. E por que você pensou em fazer a NSE 7 para SD-WAN, cara? Você quis especializar em SD-WAN? Uhum. Como que foi a sua ideia? Você fez o NSE 4, geral de Firewall, lá do Fortinet, aí falou, beleza, vou fazer a NSE 7 agora para SD-WAN. Sim. Onde... porque o NSE 7 ele é um passo a mais, né? Ali um passo a mais, então tanto a questão de agregar conhecimento e deixar o currículo mais bonito, legal. Então já é uma área que eu atuo, tenho conhecimento, queria aprofundar um pouco mais, aí eu estudei para essa prova e tirei. E ajudou muito por eu já ter um conhecimento, né, de trabalhar, então não foi difícil para tirar a certificação para mim. Inclusive, na minha percepção, foi mais fácil do que quando eu tirei a 4. Legal, cara, legal. E nosso tema aqui é sempre, a nossa ideia do podcast é sempre estar descomplicando a tecnologia. Então, qual que é a ideia do podcast que eu já falei da outra vez com o nosso amigo Eugênio, vou falar com você. É a gente falar de um jeito fácil, para quem está lá em casa, entender o que a gente está falando, né? Não falar muito tecniquez. Sim. Então, a gente falar de uma forma que um cara de finanças entenda, ou um cara que não é da área técnica entenda, para que ele possa saber como encaixar isso na vida dele, na empresa dele, ou no dia a dia dele, ou na tecnologia que ele usa hoje, né? Então, esse é o nosso desafio, porque você é um cara muito técnico, eu sei, mas eu queria que você tentasse falar o mais menos complicado possível aí para todo mundo entender, né? Certo. Então vamos lá, bicho. E aí, o que você gosta de fazer fora a área técnica? Me conte também. Vamos falar um pouquinho disso antes, para você dar uma relaxada. Eu gosto bastante de jogar. Ultimamente não estou jogando tanto, né? Comecei outra graduação, então a vida de conciliar.
É ciência da computação, Legal. mas é um bacharelado, eu já tinha um tecnólogo, né? Aham. Mas por um objetivo pessoal, eu queria ter o bacharelado. Legal. E aí complica um pouco essa parte, né? Misturar o tempo ali. Eu gosto também muito de viajar, de experimentar coisas novas, locais novos, comida, Legal. filmes. E ultimamente, vão pensar que é influência sua, mas não é. Não é, Tô não gostando de malhar também, né? Treinar. Então, treinar. Treinar. Tô Tem treinando toda aí. discussão treino no malho, né, bicho? Vai treinar. Legal, cara, Exatamente. legal. Vamos lá, bicho. Eu vou fazer uma pergunta para você, assim, a primeira que eu queria entender, onde surgiu o SD-WAN? O que significa SD-WAN? Esse é o primeiro tópico que eu queria lidar contigo aí. O que é Maravilha. esse bendito de SD-WAN que todo mundo está falando? Onde que ele Todo mundo surgiu? E o que fala. significa o SD-WAN? Certo. Então, o SD-WAN, ele surgiu, o conceito, ele começou a ser trabalhado em 2014 aproximadamente, né? Uhum. E meados de 2015, 2016, que as empresas começaram a desenvolver uma tecnologia SD-WAN. Então, a sigla SD-WAN significa Software Defined WAN. Então, seria WAN, a parte de internet que nós temos Para quem não hoje. sabe o que é o WAN, é o link que É o chega link. lá, é o link de dados ou o link de VPN, Exato. alguma coisa nesse É o link sentido. que provê acesso a uma rede externa sua. Perfeito. Então, é definido com software. O que seria esse software? Seriam as aplicações. Então, eu vou acessar o Facebook, vou acessar um site específico, quero um acesso ao Instagram, a um servidor específico que está na AWS, Cloud. Ele vai ter inteligência de entender que é aquele acesso específico que você quer, e ele vai trabalhar em cima daquilo para dizer qual o melhor caminho, o link que ele deve utilizar. Então, assim, o SD-WAN, a primeira premissa é que você tenha mais de um link, tá? Não existe SD-WAN com um link só. Então, ele vai definir qual o melhor caminho. Esse caminho pode ser customizável por você, né? Definir a inteligência para você chegar àquele recurso. Com isso, você otimiza aí os links que você tem, né? Pode até utilizar links de menor custo, menos confiáveis, porque a tecnologia vai garantir para você a redundância. Então, você vai estar sempre ali acessando, né? Não vai ter disponibilidade quase zero, contanto que um dos links esteja ok. Tá, então eu entendo que ele pode até ter um link móvel, de 4G, de 5G, Pode. Ele junto com um link de fixa, de fibra. Sim, sim. Ele aceita, as tecnologias que ele aceita hoje são MPLS, links dedicado, banda larga e links LTE, né, que seria 4G, 5G. Então a ideia é que o cara pode até diminuir o custo que ele tem hoje. Pode ter custo reduzido, né, e o SD-WAN, uma das coisas que ele melhorou foi, quando ele veio, foi justamente poder deixar de utilizar uma MPLS, por exemplo, Entendi. que normalmente é muito cara para um cliente. Tá, aí já puxa outra pergunta. Você acha que essa tecnologia pode ser predominante um dia, dominar o mercado um dia? Cara, igual foi o MPLS quando veio tirar o frame relay, vamos dizer assim? Sim, eu tenho certeza que vai dominar o mercado. Tem uma estimativa de 2022 que haveria um crescimento de 30% ao ano de SD-WAN na parcela do mercado, que em 2022 era de 3 milhões e meio e até 2030 ia ficar em 30 milhões e meio. Hoje, Adriano, representa 3% só, tá? De todas as redes utilizadas no mundo, SD-WAN está nessa faixa aí, menos de 10%. Mas como todo mundo que tem mais de um link precisa dessa tecnologia, né? Começa a ouvir sobre ela, começa a ter noção, também começa a adquirir essa solução. Você acha que isso deve escalar rapidamente? Com certeza. E, cara, SD-WAN, todo mundo faz SD-WAN, já vi por em banco e tal. É só para grande empresa ou qualquer corporação média, pequena, ou até mesmo grande, óbvio, pode ter? Qualquer empresa, né?
você tendo mais de um link, você pode ter o SD-WAN. É claro que vai entrar questões de custo que a empresa tem com infraestrutura, né? Tá. Se ela vai querer investir, e também o fornecedor, que às vezes tem um fornecedor que tem um custo maior que outro. Mas toda empresa deveria ter o SD-WAN para reduzir sua indisponibilidade e aumentar também a eficácia na utilização dos links. Você acha, por exemplo, o cara que colocar o SD-WAN, ele pode ter uma economia de link, ele vai ter, de repente, um gasto de CAPEX maior, né, mas ele vai ter uma economia de link que durante 1 ou 2 anos ele pode estar recuperando isso e melhorar a performance dele ainda. Sim, ele é certo pode... isso, pensar isso? É certo. Tem muitas empresas que elas têm um link MPLS, vem com a solução SD-WAN, com mais um link, banda larga, faz análise, né, compreende que está funcionando muito bem, testa, tira a MPLS, coloca mais outro link banda larga, e ele consegue perceber ali que está funcionando perfeitamente, e ele deixa de utilizar a MPLS, reduz custo e ele pode investir em outra coisa. Você já fez algum projeto mais ou menos assim, que você fala assim, cara, o cara tinha 2 links de MPLS, tantas filiais e trocou... Qual foi um projeto legal que você sem falar o nome do cliente, óbvio, que você fez assim, que você acha que você pode citar pra gente? Teve projetos de governo, tá? Projetos de governo, principalmente, tem muito projeto de governo que tem MPLS ainda. Então, órgãos aí públicos, né? Ministérios, defensorias, departamento de saúde, que tinham apenas o MPLS. Ele veio com SD-WAN e já tirou o MPLS, já colocou os outros 2 links já funcionando. Já redução de custo na veia, cara. Já ele que quis já dessa forma e resolveu, não teve problema, né? Até casos que ele colocou um link, ele tirou o MPLS que era confiável, no caso de disponibilidade, colocou um banda larga, só que ele precisava de um outro link, mas não tinha ali na região um provedor, então ele colocou um 4G, por exemplo, com um link. Funcionou. E balanceou o link. Balanceia, tudo certinho. Não tem problema nenhum. Legal, cara. E agora, um outro ponto que eu sou mais antiga que você, né? Eu lembro muito de balanceamento de link nos roteadores Cisco. Tinha um comando que você dava lá, que você balanceava link. Qual que é a diferença desse cara que a gente fazia, sei lá, 15 anos atrás, pro SD-WAN? Então, a diferença você já ouviu falar da Policy Based Route, PBR? Já. Aqui foi mais técnica entre o Adriano, mas já dá uma esclarecida. Nos equipamentos antigos, você conseguia colocar 2 links trabalhando ao mesmo tempo, e você até conseguia criar um roteamento customizado, que é a PBR, que é para dizer que algum destino específico que você quer, ou algum serviço, você vai por aquele link. Ou vai pelo outro link. Exato. Porém, não havia inteligência de aplicação, era falando tecnicamente, era só IP e porta, TCP. Só que o que aconteceu hoje no mundo, né? Você tem um provedor de serviço, seja uma AWS, um Facebook mesmo, ele não tem só um endereço de IP, não tem só um servidor, ele tem vários espalhados no mundo. Então ficou humanamente impossível você listar tudo isso. Esses IPs aí. Esses IPs, tudo isso. Então, assim, o que até 15 anos eu poderia saber de cabeça, o IP do UOL, hoje tem... o servidor do UOL não está só em um servidor, ele tem recurso em vários. Então, se eu direcionar só para aquele, talvez a imagem não carregue que está lá no site, né, por exemplo, alguma coisa vai ficar para trás. Então, o SD-WAN, ele vem com essa capacidade de entender a aplicação como um todo, o site como um todo. Ele já cadastra ali, ele entende, ele consegue direcionar especificamente isso, além da inteligência. Então, quando você tinha só o balanceamento de link, você não conseguia falar assim, olha, se um desses links aqui degradar, esse acesso específico vai... Você joga para lá. Era meio que tudo ou nada, né? Então, era binário, certo? Sim ou não? Sim ou não. Então, se caiu um, vai tudo pelo link B.
Se caiu o link B, vai tudo pelo A. E no SD-WAN não, é bem customizável. Eu posso mandar o tráfego inteiro da minha empresa balanceado, por exemplo, pelos 2 links, e um recurso específico só por um. E aí, se acontecer algo nesse link que degrade ele, alguma coisa, ele direciona para outro. Então, ele consegue trabalhar num nível maior. Né? Tá. Isso tudo de uma forma muito mais automatizada do que... Bem mais automatizada. Você, uma vez configurado, né? Claro que em muitos casos você tem que ter um projeto com o cliente para entender a real necessidade dele. Tá. Uma vez projetado, é para sempre. A menos que ele queira uma alteração. Tá, e por exemplo, a gente sabe que os IPs trocam. Uhum. Nesse caso, o cliente não tem que esquentar a cabeça. Não tem que Beleza, ele esquentar. quer trocar IP, o SD-WAN já vai... Ele sabe, porque essa atualização é feita pela base de dados do fabricante, né? É o fabricante que cuida. Eu só tenho que direcionar a aplicação. Então, eu falo assim, olha, Google Drive. Criei uma regra lá para o Google Drive. O próprio fabricante que cuida de manter essa base atualizada. Então, eu não tenho que me preocupar com os bits que estão ali, né? Entendi. Cada endereço do Google Drive. Você não tem isso na cabeça. Você só vai lá e cadastra e o fabricante vai atualizando. Ele atualiza. E como que é feita essa atualização? É transparente para o usuário isso daí? Ou alguém tem que ir lá atualizar? Não. Normalmente é transparente. O que determina isso, em muitos casos, é o licenciamento, né? Os produtos têm... Como praticamente todos os produtos na área de TI, você tem uma licença, né? Para poder utilizar esse produto. Entendi. Então, o que vale é a validade desse produto. Estando válido, né, ele estando ativo, é automático. O cliente não precisa atualizar. Então, o cara só configurou, vai embora. Não tem mais dor de cabeça. Pagou licença, tá em dia. Quer tomar água? Vou tomar um golinho. Mas é águas aí? Eu acho que é whey, não é? Não? Não, é o negócio que a Natasha põe aqui. É a mesma piada que eu faço sempre. A Natasha coloca drogas aqui, para você ficar mais relaxado. Não é verdade, Natasha? Hã? Você acha que a gente não tá de olho de você, não? Sei. Cara, outra pergunta que eu tenho, assim, que é uma coisa que eu pensei, falei, cara, o cara tem um roteador lá. Ele tem lá um roteador da Cisco, tá lá há 15 anos. Tô com o roteador aqui. Cara, por que? Qual que seria um argumento para esse cara trocar esse roteador que ele tem, que é o famoso CPE, por um CPE de SD-WAN, cara? A gente já falou algumas coisas, mas o que você me diria que era o mais forte argumento para falar, cara, troca seu roteador das suas filiais, da sua matriz, por SD-WAN. Vamos imaginar, o cara tem lá um escritório e uma matriz de 10 escritórios. Ele tem tudo lá, os MPLS, tudo rodando. Cara, como você vai convencer esse cara que está assistindo a gente, que não entende de tecnologia, fala, cara, o SD-WAN vai ajudar você a ter uma rede mais segura, uma rede mais estável, enfim. Por quê? Sim. É uma pergunta meio... Toma um pouquinho aí que você... capciosa. Toma um pouquinho que a Natasha colocou um negócio aí que você vai responder até melhor. Bom, primeiramente a questão da redundância. Né? Nós temos que entender que talvez ele tendo um roteador apenas, ele não tem nenhuma redundância, tá? Talvez. Né? Possivelmente. Então, ele já vai ter a redundância, ele vai colocar mais um link ali para aumentar a disponibilidade do serviço dele. Afinal, o serviço crítico ele não pode parar em momento algum, né? Vai causar ali diversos problemas na empresa dele. Outra questão que eu vejo que é importante de ter o SD-WAN, que a maioria das soluções de SD-WAN não são só o SD-WAN, também tem alguma parte de segurança que é possível, que já vem agregada dentro do produto. Então, algum serviço de firewall, algo nesse sentido. Então, ele vai deixar de estar totalmente ali, se ele não tiver um firewall, é claro, né? Ele vai deixar de estar totalmente aberto à internet, ao mundo, a chances aí de sofrer algum ataque cibernético, e vai poder ter uma segurança maior. Além disso, a questão da inteligência do SD-WAN, como eu falei.
Então, talvez ele entenda, vou dar um exemplo melhor aqui. Ele tem 2 links sem SD-WAN. E ele só faz essa troca quando um dos links cai, né? Então, ele tem um servidor dele um servidor de web. Servidor web, que ele está lá no data center dele, por exemplo, na matriz. E ele faz o acesso ali, sempre pelo link A. Quando o link A cai, ele passa pelo B. Ok. Ele decidiu colocar SD-WAN. Ele faz um teste, ele percebe que, na verdade, para esse servidor, o melhor caminho, que vai ter um tempo de resposta melhor, que vai aumentar a produtividade, os acessos para esse servidor, na verdade, pelo outro link que ele não estava considerando, que ele estava deixando ali como backup. Então, com o SD-WAN, você consegue ter parâmetros, consegue analisar algo específico, um caminho específico. Claro que isso ele teria feito um teste, né? Não seria no modo automático ali do SD-WAN. Então, ele consegue melhorar, no sentido, falando de redes, né, de conectividade, ele consegue melhorar tudo na infraestrutura dele, de um ponto A para o ponto B. Então, essa é a tem limite, cara? O SD-WAN tem algum limite, algum limitador de quantidade de usuários, quantidade de filiais, quantidade de dados? Cara, como funciona isso? Para quem não sabe muito bem, cara, qual que é o limite, cara? O cara tem que ter... eu posso transmitir tantos tera? Não tem limite. Eu tenho que ter tantos usuários. Como que funciona? Então, Vou fazer uma pergunta de leigo, cara. Não, tudo bem. Como se fosse um cara que eu não soubesse o que eu tô falando. A tecnologia não tem limite, tá? Porque, o que vai determinar o limite é o equipamento mesmo, né? Normalmente é um firewall ou um equipamento só de SD-WAN, que seria equivalente a um roteador, que ele tem sim uma limitação física, né? Dependendo do modelo. Podem ter vários modelos. Esse pode ter um limite ali na interface dele, quantos links ele pode aguentar, quantos usuários ele pode aguentar. Mas o recurso SD-WAN em si não impacta nisso. Porque o recurso do SD-WAN ele é um recurso de direcionamento. Então, para ele, digamos que não faz diferença a quantidade de usuários, né, que está passando ali, ou a velocidade do link, porque ele também consegue entender, se você informar, ele consegue entender a capacidade daquele link, para trabalhar em cima daquilo. Entendi. Então, o limitador é o hardware. É o hardware. O limitador é o equipamento, o hardware. Então é correto dizer que o cara que tem um projeto de SD-WAN bom, ele tem que ter um time que vem entender qual que é a necessidade dele para poder dimensionar um hardware apropriado para ele, uma licença apropriada e um projeto apropriado para que ele também não gaste mais do que necessário. Exatamente. Fazer um projeto que atenda a necessidade, como você falou, né? E o que a gente pergunta para o cliente? Assim, cara, quais seriam as perguntas que você está na frente de um cliente agora? Fala, cara, eu quero ter um SD-WAN aqui na Manhinfo. Eu não sou técnico. O que você perguntaria para mim para você poder começar a desenhar como se fosse um pré-vendas, cara? Certo. Bom, as primeiras perguntas, mas tecnicamente, são assim, entender qual a necessidade, como que o seu negócio funciona. Entendi. Então, você tem, provavelmente, você tem a unidade, certo? Você tem, vou dar um exemplo, você tem 15 unidades e tem um data center, que você roda os serviços que você consome lá. Eu preciso entender qual que é o tipo de interesse de tráfego, certo? Todo o tráfego seu deve ir para o data center? Ou você tem tráfego local? Você tem tráfego que vai para a internet direto, né? Ok, Rainer, eu tenho um servidor, um file server aqui, um servidor de arquivos no data center, mas eu tenho um servidor que consome um recurso na AWS, na nuvem. Então, esse tráfego ele vai provavelmente direto pela internet. Não tem por que eu direcionar para o data center do cliente. O data center direcionar para lá. Exatamente. Então, é sempre tentando
entender quais os caminhos que o negócio dele faz, né, as aplicações, para direcionarmos o melhor tráfego, escolhermos o melhor tráfego. Então, isso é o ponto principal num projeto, quando a gente vai fazer SD-WAN. Outras questões são já abordando a parte de segurança, né? Então, porque, como eu falei, a maioria desses dispositivos são integrados, né? Ele já vem com segurança junto, a maioria deles. Vem, porque o SD-WAN ele é uma evolução Você quebrar a cara aí, viu, bicho? O Leandro cobra esse negócio aí, viu? A minha mão tá... Não, mas ele cobra, viu? Depois Tá ele bom, não pode quebrar, pelo amor de Deus, não quebra isso aí não. Porque a gente aluga isso aqui tudo, a mano não compra nada, viu? Né, Natasha? Não. É tudo OPEX aqui, não tem nada de CAPEX. A mão tá solta aqui. Relaxa. Normalmente vem junto a parte de segurança, né? O SD-WAN ele é uma evolução do roteamento que você tinha lá, do próprio... Que eu instalava lá atrás. Exatamente, é uma evolução natural, né? Entendi. Então, por isso que eu falei que futuramente todo mundo Deve migrar para deve migrar, porque ele é um recurso que já vem nos equipamentos, é uma evolução natural do roteamento, mas o que talvez não faça o cliente migrar é ele não querer adicionar mais de um link, entendeu? Aí ele não tem como ter o SD-WAN, né? Com um link só. Mas naturalmente, se ele tem 2 links, provavelmente ele vai usar. Então já vem com a parte de segurança. E é uma coisa meio natural, o cara começar a ter 2 links, por causa dessa migração de coisa para nuvem que está tendo. Migração, alta disponibilidade, né? Então... E o SD-WAN também ajudaria o cara também a migrar muita coisa para nuvem, né? Porque ele teria mais disponibilidade e melhores caminhos para chegar, consequentemente uma velocidade para o usuário dele maior, mais adequada, né? O usuário dele não ia sentir tanto. Sim. E como você tem links, o MPLS ele é um link caro e de baixa velocidade, certo? Certo. Qual que é o ponto, qual que é o bom do MPLS? É a qualidade do serviço, né? A integridade desse link. Então é muito difícil cair. Só que um link banda larga... O MPLS, para deixar claro para o pessoal, é o famoso link dedicado que o pessoal fala. Que a operadora vende, ou não? Não é bem isso. Então explica para gente o que é MPLS. Vamos lá. O MPLS, ele é um link, ele não deixa de ser um link dedicado, tá? Mas ele é um link que ele não vai passar pela internet. Como assim, Rainer? Eu tenho o link da sua casa, por exemplo. Se você quer chegar... Quando eu pago, né? Quando você paga. Quando eu pago. Tem TV que corta lá em casa. Quando tá ativo, se você quer chegar... você quer chegar no Google. Vou dar um exemplo bobinho. Você quer chegar no Google. Você está passando por toda a internet. Então, você está passando por vários equipamentos existentes na internet. A MPLS é o seguinte... A operadora, ela fala, olha, eu vou te entregar um caminho melhor, você vai trafegar só pelos meus equipamentos até chegar no Google. Então, em vez de eu passar, no exemplo da sua casa, você vai passar para o roteador da operadora X, depois pelo da Y, XPTO, blá, 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 até chegar no Google. Pelo MPLS, todo esse caminho vai ser por dentro dos equipamentos da operadora. E ela vai fazer você chegar até... seu destino. Vamos dizer assim, ele dá, popularmente falando, dá menos saltos. Não necessariamente, mas é um caminho, é quase equivalente a uma VPN, né? Porque você tem um caminho privado. Da operadora. Por isso que ele é caro. Por isso que ele é caro, né? Ele tem, de certa forma, uma segurança maior. Porém, quando você está utilizando o SD-WAN, você consegue adquirir um link banda larga, por exemplo. Não tem uma integridade alta, mas a velocidade vai ser 300 vezes maior, né? E em cima disso, você pode fechar uma VPN também, que vai manter seguro o tráfego, né? Então, essa é a vantagem aí entre você utilizar um link ou outro. Um link normal ou você migrar para MPLS. Porque MPLS, supondo que um link de 50 mega hoje custe R$2.000 para o cliente. Se ele colocar um link da
da operadora ali Do Zezinho Telecom. do Zezinho Telecom, ele vai te entregar um link de 600 mega fibra, que você vai pagar ali R$100 por mês, certo? Entendi. Então, você reduz muito o custo dos seus links. Você pode utilizar esse custo com outras coisas, né? Que sua diretoria ou sua empresa achar melhor. Ou mesmo, já é um investimento do hardware que você vai ter, que você vai Já tá diluir pagando. ele, você vai pagar rapidinho. Exatamente. Cara, legal. Então você, obviamente, vai falar que sim, mas você acha que o SD-WAN é um bom negócio para as empresas? Ah, com certeza. Com certeza. E se for aliado ao fornecedor hardware correto, melhora também a própria rede interna do cliente melhora, mas aí não está relacionado ao SD-WAN, tá? É ao equipamento mesmo, hardware. Vários clientes que tinham um MikroTik, tinham um PFSense, colocaram um FortiGate, por exemplo, né, da Fortinet. Ó, Fortinet. Manda um cacau para nós aí, porque, ó, um comercial para você, hein? Colocaram um Fortinet, próprio tráfego interno, sem utilizar SD-WAN, ele já, nossa, tá Mudou. Muito mais rápido aqui. Então, se for aliado ao hardware correto, também, tanto a rede interna, como a externa, que é o acesso externo, né, que é a WAN, Você evolui tudo. Evolui tudo. Melhorar tudo. E assim, pensando um pouco, a gente vem lá de trás, daqueles links X25, né? Você não era dessa época, né? Mas tinha uns links que era só para passagem de cartão. Uhum. Aí saiu Frame Relay, MPLS. Cara, estamos no SD-WAN. O que você vê, se você vê, existe alguma evolução possível do SD-WAN? Isso já é alguma coisa, alguma luz que a gente tem que falar, cara, daqui tanto tempo, eu acho que o SD-WAN vai dar lugar para... Eu vejo assim, que o SD-WAN, na minha visão atual, ele já é o último passo. O que eu penso que poderá existir é uma melhora do SD-WAN. No sentido, eu acredito muito nessa questão de inteligência artificial, né? Então, será que pode facilitar, por exemplo, a administração do cliente? Então, ele talvez só faça uma interação com a inteligência artificial e ele já configure o SD-WAN para ele, né? Talvez algo nesse sentido que eu imagino. Até que chegue um momento, não sei se a inteligência artificial vai evoluir esse ponto de ser ser autociente, né? De você falar o que você quer, ele já faz tudo ali para você sem que você tenha que fazer nenhuma. Mas você não viu outra tecnologia chegando? Não, hoje eu não vejo nenhuma outra tecnologia. Acho que a SD-WAN já é por alguns anos vai ser a tecnologia que vai predominar aí. Exato. Quem vê esse podcast aqui 10, 15 anos pode dar risada da gente, você sabe? Não, pode dar risada, mas é natural, né? Ninguém consegue prever. Não, eu sei, mas hoje na sua visão, o SD-WAN é um ponto que aí vai ficar alguns anos no mercado. Ele surgiu agora, nem todos os... Mas foi 3% da 3%, né? Tem muita coisa para migrar ainda. Né? Cara, obrigado pelo seu tempo e nos vemos em breve. A gente vai fazer com o Ricardo daqui dois episódios, a parte de segurança de rede. Gostaria de estar com você de novo aqui. Opa, pode continuar. Cara, obrigado, Rainer. Galera, é isso. Falamos sobre SD-WAN. Deixa o seu like aí no vídeo. Segue, acompanha a gente nas redes sociais, @maninfo.oficial. Valeu, obrigado, até a próxima.